queridos, eu estou de volta. Meu nome é José Evandro Caetano e estou de volta mais uma vez aqui. São mais ou menos 1h10 da madrugada e eu estou fazendo um novo vídeo para todos vocês que gostam de vídeo assim. Nós vamos ver aqui se conseguirmos não pegarmos os direitos autorais por causa desse vídeo e esse som. Mas ele é um dos vídeos e dos sons mais bonitos que nós temos aqui para fazer a leitura da palavra de Deus. Eu não quero chamar a sua atenção para a paisagem desta floresta, né? Nem os animais que estão aqui sendo mostrados através desse vídeo, desse filme, mas eu quero chamar aqui os seus ouvidos, as suas oiças, para estar ouvindo a leitura da palavra de Deus. Eu só faço leitura, eu vou ler, eu quero mostrar para vocês que não vai ser longa a leitura, vai ser rápida, talvez seja uns 5 minutos, porque nós precisamos mostrar esse vídeo para vocês e precisamos fazer essa leitura. Nós vamos estar fazendo a leitura de uma parábola dos dois filhos. A parábola dos dois filhos. Os dois filhos, que certo pai tinha uma vinha para limpar o seu roçado, a sua vinha, limpar o seu sítio. Então, estamos de volta mais uma vez. Como eu disse, não estou divulgando aqui o meu nome, mas eu tenho que me apresentar para saber quem é que está fazendo esse vídeo. Meu nome é José Evandro Caetano e vou estar lendo aqui no livro de Mateus, no capítulo 21 e o verso 28, a parábola dos dois filhos. Olha, essa parábola ela é uma das parábolas mais que precisamos ter mais atenção e mais cuidado na hora de entendermos a palavra de Deus. Nesse vídeo você vai ver tudo aí da floresta, mas eu não quero que você tire a sua atenção para os animais dessa floresta. Eu quero que você atente os seus ouvidos para a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 21, verso 28, que diz: o que parece? Jesus, numa certa parábola, em certo momento, Jesus contou uma história fazendo uma pergunta. E ele falou esta parábola fazendo uma pergunta para os fariseus e os escribas, que dizia assim: o que parece? Ele perguntou. Jesus perguntou para os fariseus e o povo que estava rodeado ali, escutando Jesus anunciar o seu evangelho.
E ele perguntou para eles: o que parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o pai se dirigiu-se ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele: eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Respondeu-lhe o primeiro, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Por que Jesus respondeu para eles este versículo? Jesus se referia para eles, fez uma pergunta e eles responderam para eles: qual dos 2 filhos obedeceu ao seu pai? O segundo ou o primeiro? Aqui ele diz que foi o primeiro que fez a vontade do pai. Ele disse que não ia para a vinha, mas mais tarde, porém, se arrependeu e foi para a vinha trabalhar. Foi para o sítio, limpar o sítio. E o segundo disse que ia com todo prazer, mas não foi, não obedeceu à vontade do pai. E eles responderam, Jesus disse: qual dos 2 fez a vontade do pai? Ele fez outra pergunta. Respondeu-lhe o povo que estava ao redor de Jesus e disse: o primeiro. Disse-lhe Jesus essas palavras: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque Jesus respondeu para eles que os cobradores de impostos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Por quê? Nós temos aqui uma pauta e vamos fazer uma parada. Só vamos continuar depois que você entender por que Jesus respondeu esta palavra dessa forma. Eles disseram que quem obedeceu o pai foi o primeiro filho, porque se arrependeu, disse que não ia, mas se arrependeu. Depois ele doeu na consciência de não obedecer e não fazer a vontade do pai. Mas o primeiro disse que ia e não foi. O que ele quer dizer é que nós recebemos a palavra de Deus, ouvimos e se mostramos às vezes até que somos bons, mas na verdade, nos escondido e na hora da verdade, nós não obedecemos a Deus, nós não obedecemos à vontade de Deus. É isso que ele quer dizer. É isso que ele quer que nós entendamos, que diz: eu vou, papai, eu vou trabalhar, eu quero sim, eu quero a minha salvação, eu vou obedecer a Deus, mas não obedecer. É isso que ele quer dizer. No século XVI, exploradores espanhóis a caminho dos Andes se depararam com um cenário espetacular. Os cobradores de imposto e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus, primeiro, porque eles entendem o que é a verdade de Deus. Eles entendem o que é que Deus quer. Então, antes que nós, que digamos que somos bons, que não, eu vou para a paizinho do céu, eu vou para a igreja, todo dia vamos para o culto, mas não obedecemos à verdade de Deus. O que é que diz aqui no versículo 32? E ele disse, e ele continua a dizer: pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça. João era o último profeta que batizou Jesus. Ele disse: pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os cobradores de imposto e as meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crerdes nele. Então, era tudo isso que Jesus ensinava, e ele naquele momento, ele fez várias perguntas, porque os escribas e os fariseus eram
interrogadores de Jesus, ficava ali sempre interrogando Jesus. Então Jesus começou a interrogá-lo também, né? Jesus começou a interrogar eles com, com uma parábola difícil de eles entender. Então, como é que nós vamos entender? Nós que todo dia corremos para o culto, todo dia vamos para a igreja, todo dia estamos a paz do Senhor, meu irmão, todo dia estamos ali orando de joelho, e vamos perder para os cobradores de impostos e as meretrizes. Por quê? Porque eles são humildes, elas são humildes, e os cobradores de impostos também são humilhados. É isto que Jesus quer fazer, que a gente entenda a diferença. Disse o que se humilha será exaltado, e o que se exalta será humilhado. É isto que nós não compreendemos. Não que nós vamos cair no mundo do pecado e aconselhar para jovem, o jovem virar uma meretriz ou virar um cobrador de impostos. E o cobrador de impostos da época era um dos piores homens, porque eles cobravam imposto do que eles não tinham para receber. Era um dos piores homens. Então não que nós vamos virar um tipo de cidadão assim, porque vamos perder a nossa salvação se cairmos nesse tipo de conhecimento que nós não entendemos, como ele também disse. Ele diz: qual dos dois fez a vontade do Pai? O que ele quer que nós entendamos, que no momento que o Pai quer que a gente largue do mal, do pecado, nós esteja pronto, preparado, e abandone. Por mais que você vai sentir saudade, vai perder os amigos que tem, mas você vai conseguir outros melhores lá na frente. Mas vem para a igreja, vai e aceita Jesus. É isso que ele quer. E por quê? Porque quando João estava pregando lá no deserto, quem era que ia se batizar? Eram os grandes empresários? Eram os homens ricos da cidade? Não, eram os cobradores de impostos que se arrependiam, ficavam com medo de perder a sua salvação, iam lá e se arrependiam e se batizavam com o profeta João. Assim também eram as meretrizes. Elas iam lá e pediam para João batizar elas, porque elas também estavam arrependidas do pecado. Então é isso que nós queremos explicar, um pouquinho mais esta parábola de Jesus. Você não pode dizer assim: não, mas como a meretriz ganhava a salvação, então eu vou pecar também. Não, negativo. Ele quer que nós creiamos em Deus sem ser preciso Jesus chegar a essa concepção como ele chegou com eles. Por quê? Porque eles, a dureza do coração das pessoas, tem momento que você está dizendo a verdade para eles, mas eles não estão crendo. Eles não estão nem aí, estão pisando por cima da verdade da palavra de Deus e esperando outro pregador. Não só vou aceitar Jesus, eu só vou crer quando vier outro mais bonito, quando vier mais outro mais rico, eu vou aceitar Jesus. Negativo. Ele disse que, olha, por causa que João Batista veio, João tentou ensinar o caminho, mostrar o caminho da justiça, mas não crestes nele. Mas os cobradores de impostos e as meretrizes creram nele. Eles acreditaram e foram se batizar. Então, o que foi que aconteceu? Naquela época, as meretrizes e os cobradores de impostos ganharam a salvação. E hoje, até hoje, continua ganhando. Muitas mulheres que estavam lá na prostituição, quando ouviram a palavra de Deus, aceitaram a Jesus. E até hoje é uma mulher de caráter, de moral, e serve a Deus. Muitos dos homens que estavam na cilada do inimigo, que estavam lá na sarjeta, que estavam dentro dos piores crimes do mundo, eles saíram e hoje são pregadores da palavra de Deus. Então é isso. São esta parábola de Jesus que eu queria que vocês entendessem. Então a vontade de Deus é aquela que você se arrepende de coração e vai lá e aceita a Jesus e abandona o pecado. Por isso que ele disse. Por quê? Porque você via o drogado, o bêbado, o cachaceiro, o criminoso que estava lá dentro do crime e está pregando o evangelho hoje. Você via? Então foi o que Jesus disse. Os cobradores de impostos creram e vão entrar no reino de Deus primeiro do que vós. Ele disse:
foi que disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pode ler aí em Mateus capítulo 21, verso 31, que você vai estar encontrando este versículo. Na parte final do versículo ele diz: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as meretrizes entram adiante de vós. Porque às vezes estamos, irmãos, estamos dentro, no meio do povo de Deus, mas nós não abandonamos o preconceito com os mais pobres, não abandonamos o preconceito com os mais carentes, não abandonamos o preconceito com a cor da pele, com a riqueza. Só queremos dar atenção a quem tem muito dinheiro. É isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando exatamente dessas coisas. Então eu vou estar encerrando, porque é o esclarecimento de Jesus. Por quê? Porque eles não querem mais crer. Eles querem crer quando se descer um anjo pregando aí para eles, eles vão crer, mas não é o que Deus quer. Deus quer que por a palavra da boca de um menino foi salvo todo Israel. Samuel era um menino e ouviu a voz do Senhor quando era criança, e Israel até hoje existe, porque foi ele que ouviu a voz de Deus, e até hoje o país de Israel se defendeu da cilada dos filisteus, que estava sendo preparada para destruir o povo de Israel. Quem ouviu a voz do Senhor? Um menino, uma criança. Então é isto que nós devemos ter atenção e não esquecer, que se nós não tivermos cuidado, os cobradores de impostos, os malfeitores, os criminosos, as meretrizes vão entrar no reino de Deus, e nós vamos ficar no dia da vinda do Senhor. E vamos ranger os dentes e sofrer chorando. Por isso vamos ter o maior cuidado de seguirmos como Jesus disse. Vamos se arrepender e vamos fazer a vontade do nosso Pai. O Pai, nosso Pai, é o Espírito Santo, é Jesus, é Deus, o Deus Pai eterno que enviou seu Filho Jesus. Nós temos que orar ao Pai em nome de Jesus. Eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Que esta palavra também fala comigo quando eu leio. Porque eu também não tinha visto na tua palavra esses versículos desta forma. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Em meio à floresta, um rio caudaloso despencava através de quase 300 quedas d'água. Ignorando o nome já existente, batizaram o local de Saltos de Santa Maria. Séculos depois, este nome se perdeu na história. Ficou o anterior, que os povos nativos chamavam simplesmente de Água Grande, ou, na língua deles, Iguaçu. Uma floresta que se modifica à medida que avança para o sul do Brasil. Uma infinidade de rios, de todos os tamanhos e volumes. No extremo oeste do Paraná, bem na divisa com a Argentina, fica o Parque Nacional do Iguaçu. Uma área de Mata Atlântica singular, com mais de 185 mil hectares. Em volta dela, em menos de um século, tudo foi desmatado. A nossa expedição começou pelo leste da unidade, onde o rio Gonçalves Dias marca os limites do parque. Neste ambiente, uma espécie se destaca.
porque esse vídeo é desse rapaz A que araucária, ou pinheiro do Paraná, já foi tão abundante que se tornou símbolo do estado. Eu peguei um pequeno trecho desse vídeo, Cobiçada não vou por sua continuar madeira porque e ocupando uma das terras esse mais vídeo férteis do é país, foi super eu explorada queria mostrar uma e pequena hoje parte desse está vídeo pra ameaçada vocês. de extinção. Essas coisas lindas que eles filmaram. Vivendo sobre a Terra há milhões de anos, e esse esta repórter árvore compõe uma fez floresta essa atlântica mista, reportagem. também chamada de mata de pinhais. Espero que ele goste de a gente As árvores ter pegado adultas um trecho do vídeo seculares dele pra chegam a quase mostrar pra 50 vocês metros essas de coisas altura. maravilhosas que Deus colocou na mente No dele. subbosque encontramos plantas bem jovens, revelando a dinâmica da floresta em sua evolução permanente. E observamos outra espécie emblemática. A erva mate faz parte da cultura e da história de vários países da América do Sul e de alguns estados do Brasil. Contornamos o parque até Céu Azul, onde, apesar do nome, o céu apresentava uma neblina avermelhada, resultado das queimadas provocadas pelo homem na Amazônia. Aqui, a vegetação já é bem diferente. As espécies dessa floresta são adaptadas a um período anual de seca, perdendo parte das folhas nessa época. Caminhando por essa mata, passamos por um local repleto de xaxins bravos. Ali perto, um tucano de bico verde vasculhava a copa de uma árvore à procura de ninhos com ovos ou filhotes de outras aves. Um tiê de topete se assustou com a nossa presença. O sabiá-barranco procurava pequenos animais na serrapilheira. Mais para frente, uma fêmea de surucuá de barriga amarela observava um macho em plena exibição. Ele arrulhava e, com rapidez, levantava e abaixava a cauda. Um ritual de conquista já visto em outras espécies de surucuás. A fêmea se mostrou interessada e logo os dois voaram para longe. O córrego Manuel Gomes nasce no fundo de um pequeno vale. Nas suas águas, quase paradas, encontramos centenas de girinos. Este curso d'água vai desaguar num dos rios mais protegidos do parque. Ao norte, ele corta um terreno acidentado. Com quase 30 metros de largura, as copas das araucárias se destacam no andar mais alto da floresta. Neste trecho, o rio fica represado e forma o Poção.